E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade a esse capítulo 17 da obra Mecanismos da Mediunidade, cujo título é Efeitos Físicos. E nesse momento, André Luiz vai trabalhar um subtema, Lei do Campo Mental. E ele começa assim: lamentam-se amargamente os metapsiquistas de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se encontram eivados de obscuridades e extravagâncias, e de que, por isso mesmo, a doutrina da sobrevivência, para eles, se mostra repleta de impossibilidades. E aí, a gente vê uma coisa que eu vi muito na minha mocidade espírita, a questão das ideias preconcebidas. Quando a gente analisa um fenômeno, quando a gente analisa questões da vida humana, fica muito clara, né, a mutabilidade. Fica muito clara para todos nós que a gente não está tratando com máquinas, a gente está tratando com gente. E gente pensa, gente sente, né? Gente tem as suas peculiaridades. E aí, o fato, primeiro, do fenômeno não acontecer sempre do mesmo jeito. Isso é alguma coisa que a cabeça fica muito séria. De não ser sempre do mesmo jeito, com o mesmo médium, sabe? Então, a dificuldade acaba ficando muito grande na cabeça dos amigos, na cabeça das pessoas. E é essa, gente, a grande dificuldade, assim, na vida mesmo, na vida. Quantas vezes a gente fica naquela expectativa de que as coisas têm que ocorrer daquela forma sempre. A nossa dificuldade em mudanças. Vou falar uma questão muito simples, meus amigos, muito simples mesmo da vida da gente, já que a vida da gente é simples, né? Há um supermercado que, quando nós viemos morar aqui no nosso bairro, ele foi a referência, né? Para a primeira compra, para tudo, para primeiro material de limpeza, tudo ali sendo atendido. E era um supermercado muito completo, não só a questão de alimentação, mas também outros produtos, a questão de bazar, tudo isso. E aí você vai se acostumando, porque você vai vendo que tudo, você consegue tudo ali. E pertinho de casa, né, uma beleza. Aí o supermercado fechou, né? Aquela razão social fechou e vai vir uma outra razão social que é só mais ligada, mas não, é perfeitamente ligada na área de alimentação, tudo isso. E aí teve os anúncios, né? Nós vamos fechar tudo isso. Teve ofertas também, vamos fechar. E a gente foi acompanhando aquilo. E era interessante como a gente ia andando assim pelas fileiras, né? Pelas galerias que iam fechando, que à medida que ia acabando o produto, que eles colocavam a promoção, a parte de roupa. Aí fechou a parte de eletrodoméstico, fechou, ia fechando assim. E aí a gente lembrava do que era antigamente. E é claro que os comentários surgiram. E certa feita o senhor falou assim: agora eu fico pensando como é que eu vou comprar o pão. Porque eu saía e ia num espaço grande que não é só o supermercado, né, o hipermercado. Tem várias lojas, tem uma academia, tem várias lojas de comércio ali. E ele falava assim: eu saía direto da academia, ia na padaria, comprava o meu pãozinho e saía.
Agora para a padaria, e observa só, a gente mora num bairro que é muito próspero em comércio, pródigo em comércio, então tem muitas padarias, confeitarias. Mas o que acontece? A gente tem resistência à mudança. A gente tem dificuldade em sair do automático. Muitas vezes a gente cria um automatismo porque aquilo dá segurança. E, na verdade, eu lembro de uma página no livro Ceareiros de Volta, em que ia falar sobre a preguiça mental. A gente, muitas vezes, tendo tudo ali do mesmo jeitinho, funcionando sempre, a gente não tem que pensar. Então, é a nossa velha questão da preguiça mental. E eu estou trazendo uma questão simples. Um mercado que deixa de acontecer, e aí, a partir dali, eu tenho que ter novos procedimentos, né? Vou ter que eleger algumas prioridades, vou ter que criar, talvez, até novos roteiros, novas disciplinas. Muitas vezes, esse metapsiquista, né, que ele está querendo ver o fenômeno, ele quer que sobre as mesmas condições, com as mesmas pessoas, ocorra da mesma forma. E aí ele vai ver o quê? Obscuridades e extravagâncias. O que é isso, né? O que é obscuridade e extravagância? Nem sempre as coisas ficam tão certas, porque passa por uma interpretação. Aquele conceito que médium é um intérprete dos espíritos. E se nós olharmos, poderíamos acrescentar um pouco, que nós, usuários da mediunidade, somos os intérpretes do fenômeno que ocorre através do médium. Ora, interpretação é movimento intelectual. A gente vai ter que pensar. E aí, na interpretação, cada um vai chegar a uma conclusão de acordo com a sua bagagem, de acordo com o seu patrimônio. Então, o mesmo fenômeno, ele será interpretado por A de uma forma, por B de uma outra forma, por C de outra forma, e assim sucessivamente. E é essa particularidade de interpretação de um fato que muitas vezes é a isto que se chama de obscuridade. Não ficou claro. E aí o claro seria todos verem, interpretarem e sentirem da mesma forma. O que é, assim, um fenômeno muito difícil mesmo. São poucos os momentos em que se tem essa mesma contestação. Muitas vezes, até diante das maiores evidências, alguém vê um detalhe, não é? Alguém observa algo que, sendo comentado, sendo estudado, sendo agregado àquela circunstância, vai dar uma configuração diferenciada. Então ele fala obscuridades e extravagância. E por que extravagância? Vamos lembrar de Jesus? O Espírito sopra onde quer. Não é? Então, na verdade, não há um domínio acerca não só da comunicação mediúnica, como também do que será dito, da forma como ela vai acontecer e a inteligência que vai se manifestar. Nem sempre será aquela esperada, nem sempre terá aquilo que eu quero, nem sempre estará dentro daquele meu planejamento que é limitado. Então, tudo isso, né, é chamado de extravagância. E aí, nesse momento, quem está analisando de uma forma, que quer uma forma assim, quadradinha, fechadinha, né, dentro de uma caixinha, ele fala assim, é impossível a gente constatar a sobrevivência. Essa doutrina da sobrevivência, ela está repleta de impossibilidade, porque não está dentro do meu campo de possibilidades, do meu campo de conhecimento. Então, amigos, a gente vai assim, parando, analisando, meditando sobre essas questões, que são questões sérias, são questões, assim, relevantes, sempre relevantes, mas que a gente não pode tomar como absoluto. Mas aí, já que aquele cientista, que é alguém com tanta inteligência, chegou a essa conclusão,
Então, é melhor eu parar por aqui, é melhor não pesquisar muito, é melhor eu achar que todo médium é embusteiro, é charlatão, e eu entro num campo totalmente assim, alienado em relação à própria vida. Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, ele diz: cada dia possui um colorido magnético diferente. As horas do dia são as mesmas, né? 7 horas da noite, 7 horas da manhã, é as mesmas. Mas já percebemos que cada dia, cada hora, às vezes cada momento no dia, ele vai ter uma coloração magnética, ele vai ter uma peculiaridade, ele vai ter algo diferenciado. Então é isso que nós precisamos parar para pensar e meditar um tanto acerca dessas questões mediúnicas e acerca dos próprios fenômenos que ocorrem na vida de cada um de nós. Porque senão a gente perde a beleza do aprendizado, que vai dar a segurança, que vai dar o progresso, que vai dar a competência no momento de analisarmos. E é assim, né, que a gente começa a ter uma limitação no campo da visão, porque estamos fugindo de estabelecer o nosso pensamento. E aí o estudo, ele é fantástico, porque o estudo ele vai abrindo as janelas de nossas mentes, né? E possibilita que a gente comece a ter vontade de ver e se sentir competente para esta mesma visão, para essa mesma análise. Quando eu não estudo, na verdade, eu sigo aquilo que o outro falou, sem saber da história, sem saber dos meios de análise, sem saber dos médios que foram utilizados como instrumento. Então eu fico sendo muitas vezes até manipulado por inteligências encarnadas e desencarnadas, para as quais não interessa o meu esclarecimento, não interessa que eu parta, que eu tenha esse interesse em descobrir a verdade, não interessa que eu me dedique ao estudo, não me interessa que eu entre num grupo que estuda, porque temos a questão do grupo que estuda, que é algo muito bom, né? E às vezes a gente não quer, o entrar no grupo, trocar não só ideias, mas trocar fluidos. Isso quebra determinados padrões obsessivos, padrões de domínio. E aí, para certos espíritos, não interessa que a gente se liberte dessa cadeia, dessa sujeição. Então, estamos, meus amigos, no capítulo 17 da obra Mecanismos da Mediunidade, que ele intitulou Efeitos Físicos. Estamos nós estudando a lei do campo mental. E André Luiz continua nos falando assim: estabelecem exigências e, depois de atendidos, acusam a instrumentação medianímica de criar personalidades imaginárias. Exageram a função dos chamados poderes inconscientes da vida mental. E aí eu vou parar no extraordinário. Quantas vezes o médium é acusado, né, sobre essa questão da imaginação? E quantos amigos e irmãos médiuns que muitas vezes entram em dúvidas acerca do próprio fenômeno que está ocorrendo com ele, porque ao invés de ele prestar atenção ao que está acontecendo com ele, ele fica muito preocupado com o julgamento que vai haver. O que o outro vai pensar? Será que ele vai pensar que eu estou criando isso, que é algo imaginário? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de policiamento, vamos dizer assim, faz com que o médium muitas vezes entre no processo de uma auto-obsessão. Ele é médium, o fenômeno acontece, ele nega o fenômeno está acontecendo e ele vai negando, e daqui a pouco o fenômeno não atinge o grande objetivo, o objetivo traçado, né, pelos irmãos maiores, em função dessa criação, e ele pensa que está criando personalidades imaginárias. Por quê? Porque há
estudiosos que falam que tudo não passa da cabeça do médium. E aí, e a gente pode falar isso com muita tranquilidade, porque quantos companheiros chegam à casa espírita para um atendimento fraterno, né, desorientadíssimos, muitas vezes chegando até a vir de clínicas da psiquiatria, da psicologia, da neurologia, né, tal o desmantelamento que ocorre em função de não aceitarem, né, a realidade do fenômeno mediúnico. Então, esses metapsíquicas, além de acusar o médium de criar personalidades imaginárias, ele exagera as funções dos chamados poderes inconscientes da vida mental. Olha só, gente, a nossa vida, nós temos o inconsciente e temos. O que é o inconsciente? É o espírito, né? É aquilo que nós trazemos, é aquilo que nós somos em profundidade. É o inconsciente. E aí, isso que nós trazemos em profundidade está lá adormecido. Então, a gente não sabe, não tem o domínio de toda essa nossa questão do inconsciente. Mas há momentos em que podem emergir determinados sinais, determinadas características inconscientes. Há momentos. Quer dizer que em todos os momentos? E se é em alguns momentos, por que eu vou achar que esses momentos serão sempre os da expressão mediúnica? Os momentos que ocorre a reunião mediúnica, a experimentação mediúnica. Por que não pode ser na vida em família, na vida profissional, no momento social? Por que tem que ser só nesse momento? Então aí a gente já vê um sistema, né, um tanto, vamos dizer assim, um sistema fechado, né, sem uma análise mais honesta, mais aberta, mais livre, que é o que se pede para a ciência. Então esses metapsiquistas, exagerando a função dos chamados poderes inconscientes da vida mental, estranhando que a força psíquica, como recurso entre o mediador, entre encarnados e desencarnados, não procede na balança da observação humana, a maneira, por exemplo, das combinações do cloro com o hidrogênio, né? Então, a gente tem o cloro com hidrogênio, é uma combinação que pode ser medida pela balança, pelos aparelhos humanos. Mas a energia mental ainda não. Ainda não totalmente. Estamos lembrando de uma das Olimpíadas, vocês me perdoem se eu não saber o número dela, em que aquele companheiro, com limitação de movimento, né, parece que paraplégico ou tetraplégico, ele, pela força do pensamento, ele moveria a bola. A força do pensamento, gente. Então já está provado. Quando a gente vê aquele filme A Inteligência Artificial, e a gente vê histórias mesmo, né, sérias, de como a criatura prova que há algo além da engrenagem, né, da movimentação, dos ajustes orgânicos, porque naquele momento há o bloqueio do organismo, mas não há o bloqueio da expressão fenomênica daquilo que vai acontecer, né? Então, aí ele continua dizendo, com referência ao assunto, é imperioso salientar que se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se aperfeiçoe. Então, a lei do campo mental, que é o título desse capítulo, desse subitem, quer dizer o quê? Que em qualquer lugar do universo. E aí ele vai falar da criatura consciente, que é diferente, né, daquela criatura que está vivendo de qualquer maneira, ou que vive na inconsciência mesmo, né, que não tem, a gente até o jovem fala, sem noção, né, que não tem noção da vida. Seja
aliás, sempre pelas perturbações íntimas, mas que muitas vezes imprimem no corpo físico determinadas disfunções, determinadas perturbações. Mas mesmo assim, a gente sabe que durante o sono físico, esse companheiro, essa companheira, ele vai ter, né? Ele vai ter a liberdade de pensar com muito mais plenitude, com muito mais amplitude, e essa amplitude vai fazer com que ele se afine com essas ondas. E eu achei muito bom que ele fala assim, seja onde for do universo. E aí eu me lembro da questão dos companheiros de capela, os egípcios, né? Eles iam andando, e no que eles andavam, eles olhavam para o alto. E quando eles olhavam para o alto, a ideia era, né, que eles estavam procurando capela, né, que eles estavam procurando saudade dos companheiros. E aí, por essa lei do campo mental, com toda certeza, quando eles olhavam sobre o ponto de vista material, vamos dizer assim, o cientista humano, sobre o olhar humano, não havia nada, né? Ele estava só olhando, na verdade, talvez até num processo depressivo, alguma coisa assim, eles gostavam de astronomia. Mas sobre o ponto de vista moral, se essa lei do campo mental, ela vara o universo, com certeza chegava até lá. E eles deixaram amores, eles deixaram realizações, eles deixaram muito aprendizado lá. E quem é que pode afirmar, né, quem é que pode afiançar, se esse fator de ligação, de sintonia, foi o grande propulsor para que eles logo trabalharam muito e voltaram. Nós temos essa informação na obra Caminho da Luz, né, que os egípcios, aqueles que vieram lá de Cocheiro, de Capela, né, eles foram o primeiro povoamento a voltar. Por quê? E eles deixaram um patrimônio muito grande de trabalho. E aí tem uma coisa muito interessante. Alguém pode pensar assim, mas ficar ligado ao plano superior é se alienar em função da vida física. Mas observa, para eu estar num plano superior, eu vou ter que ter um peso perispiritual específico, condizente com aqueles superiores, né? Eu vou ter que ter uma leveza perispiritual. E como é que a gente adquire a leveza perispiritual? Através do trabalho, através do cumprimento rigoroso dos nossos próprios deveres. Então é isso que a gente observa com tantos companheiros. Quanto mais eles evoluindo, quanto mais a expressão mediúnica aparece, né, de uma forma bonita, comprovando a imortalidade da alma, mais eles trabalham. E é tão interessante que mesmo nesse trabalho todo, eles acham que é pouco. Eu lembro do irmão Walter Faria, numa primeira mensagem que ele dá, ele diz: se soubéssemos com certeza o que iríamos encontrar no plano espiritual, mais teríamos feito, mais teríamos trabalhado. E ele foi alguém com uma dedicação de muitas décadas, mais de 70 décadas dedicada ao trabalho da mediunidade curadora. Mas mesmo assim, ele, né, achava que poderia ter feito mais, porque esse patamar superior ao do trabalho. Vamos nos lembrar de Jesus quando ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, essa lei do campo mental, principalmente esse campo mental superior, não é de alienação, mas sim de foco, de aprendizado, de resistência para a coragem de servir, para o abrilhantamento da alma. Só que essa ligação vai dar um estímulo, é aquela força além para que o espírito possa caminhar e possa dar conta de todas essas exigências
do campo da evolução. Que a gente possa, assim, pensar sempre nisto, valorizar o nosso tempo, valorizar os recursos e valorizar a possibilidade de ligação com o plano espiritual superior. Não estaremos alienados, queridos. Estaremos a cada momento mais conscientes do nosso papel, do que nos cabe desempenhar na obra da criação. Isto é gratidão a Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.